Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Aí no versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo é a linha de chegada. Esse é o alvo do cristão. Nós estamos querendo o quê? Né? Eu quero um emprego novo, eu quero um carro novo, eu quero... Tudo bem. Muito bom querer essas coisas, né? Todos nós precisamos dessas coisas para a vida aqui. Mas qual é a linha de chegada do cristão? É onde termina a vida aqui. E começa aquela vida que não tem mais fim. Na realidade, a vida eterna nós já temos. E vida eterna, é importante entender, não é uma vida que não se acaba. É uma vida que não começa. Porque ela é eterna. O que é eterno? Eterno não tem começo nem fim. A vida eterna que nós temos é a vida de Deus que nos foi dada. Uma vida que veio de Deus, que veio do céu. Essa é a vida eterna que nós temos. E, evidentemente, teremos também uma vida perene, não é? Que é... Porque nunca mais vamos deixar de existir. Como ninguém deixará de existir jamais, né? Todos, até os perdidos, existirão eternamente no lago de fogo. Não deixarão de existir. Não há um extermínio dos perdidos. Não tem um ponto final na vida de um perdido, né? Muita gente se engana acreditando nas doutrinas das Testemunhas de Jeová e do Adventismo do sétimo dia, que prega o aniquilamento dos perdidos. Isso aí é um erro tremendo, e não só é um erro tremendo, como ele leva pessoas ao suicídio. Porque o cara está aqui descontente com essa vida, ele fala assim, tá bom, não quero ir para o céu, mas como todos vão ser exterminados no final e deixarão de existir, então eu vou cair fora dessa vida aqui. Aí o cara se suicida. Porque ele pensa que fazendo assim ele deixa de existir. Não deixa, ele vai, a hora que ele abrir os olhos, ele está na eternidade sem volta, sem caminho de volta. Ele está no lago de fogo para sempre. Ele vai entrar no lago de fogo, ele começa a sofrer já no Hades, que é a sua condição de desencarnado, para depois se apresentar, receber seu corpo de volta, se apresentar diante do grande trono branco de Cristo e ser sentenciado ao lago de fogo. Então aqui no nosso versículo 14, a meta então é a linha de chegada, é o fim da nossa corrida. Nós estamos numa corrida. Nós estamos aqui assim, cansados já, né? Suando, querendo parar para fazer um pit stop. Mas tem que continuar. Mas tem uma meta, tem uma linha de chegada. Isso que a gente tem que entender. Isso deve nos dar ânimo. Que existe uma chegada. Eu estou vendo a chegada lá na frente, olha lá a chegada lá. Vamos mais um pouco, vai mais um pouquinho. Vai, um pouquinho mais. Toma um fôlego, vai. Não falta muito. Como Paulo fala, um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá, não tardará. O prêmio, tem um prêmio aqui, né, que fala, prossigo para o alvo, no versículo 14, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é a recompensa. Essa é a recompensa. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Paulo falou dessa recompensa que já lhe estava reservada. Que maravilha você viver uma vida sabendo que tem um prêmio já esperando para você. Você está vendo a linha de chegada, você está vendo um troféu lá esperando por você. É disso que ele está falando aqui. Em 2 Timóteo 4, versículo 8, diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim. Ele pode falar assim, mas esse é Paulo, então ele merece a coroa da justiça. Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor?
Você almeja a vinda do Senhor? Você espera ansiosamente pela vinda dele para buscar você? Tem uma coroa. Tem uma coroa de justiça guardada para você. Então não há motivo para desistir. Não há motivo para desfalecer no caminho, não é? Porque tem um prêmio. Então temos esse prêmio aqui no versículo. Temos o alvo, né? No versículo 14. Temos o prêmio, no versículo 14 também, da soberana vocação de Cristo. E aí ele vai quando ele fala aqui da vocação de Deus em Cristo Jesus, esse prêmio inclui, primeiro, a salvação, que nós já recebemos, mas é claro que nós não tomamos posse completa dela, porque o nosso corpo ainda não está ressuscitado. Então esse prêmio, nessa taça, podemos dizer que tem a salvação, tem a conformidade com Cristo, para sermos conformes, né? Para sermos conformes, ele falou no versículo 15, ele vai falar no versículo 15, por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. Mas tem um outro versículo que ele fala de ser... versículo 10, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os vivos. Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Essa perfeição ainda é futura para nós. Já fomos aperfeiçoados em Cristo, né? Mas como carregamos essa embalagem aqui toda amassada, não podemos dizer que estamos totalmente perfeitos. Tem uma embalagem amassada ainda. Também vamos receber, nesse prêmio, ser co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Tudo o que pertence a Cristo irá pertencer também aos que são dele. Co-herdeiros, herdeiros em conjunto com Cristo. Teremos um lar na glória e bênçãos sem medida. Aí nós entramos no versículo 15, quando ele vai falar agora sim, por isso todos quantos já somos perfeitos. Esse perfeito aqui, tem uma outra versão que fala, todos que já somos maduros. Tem uma versão que fala que todos somos maduros, né? É nesse sentido aqui que ele está falando, todos que somos perfeitos. São os que alcançaram a maturidade. Ou seja, tem o mesmo sentimento que tem alguém como Paulo, que tem uma fé madura, uma fé que não está ainda caindo de um lado para o outro, pendendo para lá e para cá, olhando para trás, né? Uma fé tipo mulher de Ló, né? Que tinha saudade de Sodoma. Então, como estamos perfeitos agora, podemos, no versículo, qual é esse? 15, né? Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Então, isso aqui é o sentimento que tem que ter um cristão maduro, um cristão já que atingiu uma idade, não uma idade cronológica, uma idade espiritual. Sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. E aqui entra uma outra coisa. Por que ele coloca isso aqui? Porque nem sempre todos têm o mesmo sentimento. Então, aqueles que já têm esse sentimento, eles devem ter paciência para com os outros que ainda não têm.
Ele fala, Deus vos revelará. Então tem certas verdades e certas doutrinas que às vezes alguns irmãos têm dificuldade de aceitar. Então não que a gente vai brigar, vai ficar inimigo, alguma coisa assim, não. Nós vamos esperar, porque Deus vai revelar para eles na hora certa. Na hora que for necessária, eles terão essa revelação. Eles terão esse entendimento. Mas naquilo, no versículo 16, naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo, para ter união aqui, né? O grau de fé que nós chegamos, sintamos então o mesmo. Aí Paulo vai dar uma exortação no versículo 17, para serem imitadores dele. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Eu acho que é um ato de bom senso, né, nós termos Paulo como um modelo para nós. Nós sabemos que o nosso modelo supremo é o próprio Senhor, não é? Mas como Paulo recebeu tantas revelações e como Paulo andou na trilha da fé até o final, até ser morto, né, ser supliciado, ser martirizado, então ele pode nos servir de exemplo também, sabendo que é possível. Uma vida como a de Paulo e dos outros apóstolos só nos ajuda a perceber que é possível, sim, caminhar na vida cristã. Tem uma outra coisa aqui que é... Ele vai depois exortar no versículo 17... Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. O que é ser inimigo da cruz de Cristo? A cruz é símbolo de morte. Morte para essa vida. Quando uma pessoa visse naquele tempo um homem carregando uma cruz e indo para um lugar de execução, o que a pessoa pensava? Está morto. Esse aí está morto. Acabou a vida dele. Não tem mais volta. Por isso que o Senhor fala no Evangelho, né? Cada um tome a sua própria cruz e me siga. Por quê? Cada um assuma o seu lugar de morto para esse mundo e siga o Senhor. Então alguns são inimigos da cruz de Cristo porque não querem assumir realmente um lugar de morte nesse mundo. Querem achar que aqui é que está bem, né? Aqui vai estar sempre bem. Mas ele fala de uns aqui que são inimigos da cruz de Cristo, que só pensam nas coisas terrenas. No versículo 19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Eles não são capazes de pensar na linha de chegada, que é o assunto aqui, não é? Não é a corrida isso aqui? Não é o assunto aqui? É a linha de chegada. Então, qualquer coisa que nos prenda nesse caminho, eu acho que foi aqui que eu dei o exemplo outro dia dos cangaceiros, né, dos vaqueiros do Nordeste, que usam aquelas roupas de couro, porque eles têm que cavalgar no meio de muitos espinhos, tem muitos arbustos, garra-diabo, aqueles espinheiros assim, ele tem que correr lá a cavalo, perseguindo uma novilha. Então, se ele tivesse de camisa, de bermuda, ele ficava estraçalhado, rasgava a carne dele em todo canto.
Então eles têm aquela roupa de couro que vai da cabeça aos pés com couro. Tem umas proteções aqui atrás também. E ele passa no espinheiro, nada agarra ele, nada segura ele. Nós temos que ter essa roupa de cangaceiro nesse mundo, enquanto nós passamos por todos os espinhos que tentam nos segurar, que tentam nos prender. Então ele vai no final, o que são esses espinhos, né? As coisas terrenas que querem nos prender. É o mesmo que o Senhor fala lá no Evangelho. Aí no versículo 20, a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma cidadania terrena, que eu sou brasileiro, tem outro que é italiano, outro é português, outro é alemão, mas nós temos que lembrar que a cidadania verdadeira nossa é celestial. Por isso que nós devemos evitar ao máximo nos envolver com a política, as coisas desse mundo. Obedecemos às autoridades, oramos pelas autoridades, mas não nos deixamos levar pela impressão ou pela ilusão de que esse mundo vai melhorar, de que as coisas aqui vão ficar bem, porque não vão. Basta ver agora, nesse exato momento, a gente vê no jornal agora a guerra na Europa, a Ucrânia, né, sendo invadida pela Rússia, que quer tomar lá o petróleo, o gás, todas as riquezas, que a Ucrânia tem muita riqueza debaixo do solo. E além da saída pro mar ali por baixo, que a Rússia não tem, né? Então, nós vemos isso, ficamos espantados, porque o jornal só fala nisso. Só que o que o jornal não diz é o seguinte: tem 28 guerras acontecendo nesse exato momento no mundo. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia e começou a bombardear alguns lugares da Ucrânia, naquele dia Israel bombardeou um lugar na Síria, os Estados Unidos bombardeou um lugar onde que foi? Lá na África, a Arábia Saudita bombardeou um lugar no Iêmen, no mesmo dia. Mas no jornal só aparece essa da Ucrânia, porque é a que está mais perto do Ocidente e tal, né? Mas esse mundo não vai melhorar. Ah, mas vamos orar para o fim da guerra da Ucrânia. Ore pela salvação de ucranianos e de russos que estão ali perdendo a vida. Ore pela salvação dos que estão ali e que talvez amanhã não estarão mais. Ore pelos governos dos dois países para terem sabedoria e encerrar essa crise, né? Mas não ore pelo país, como se isso resolvesse. O país acaba a guerra, vai ficar tudo maravilhoso, né? Que nem estavam lá uns que foram protestar na frente de uma embaixada, não sei de que país da Europa, se foi na França ou na Alemanha, foi lá uma multidão protestar cantando Imagine, do John Lennon, em frente à embaixada russa. Ah, eu acho que o Putin, nessa hora, até chorou de emoção, né? Você acha que ele... É uma ideia totalmente tola. Achar que vai haver paz nesse mundo. Não vai. Não vai. O Senhor falou que não vai. Ele disse: não oro pelo mundo. Oro por aqueles que tu me deste. Podemos até ler o versículo, porque tem muita gente aí enganada nesse sentido, né? Não rogo. É João 17. João 17, 9. Eu rogo por eles. O Senhor está falando dos seus discípulos. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Muito importante lembrar disso. Nós não rogamos pelo mundo. Nós rogamos por aqueles que o Pai deu ao Senhor Jesus. Porque senão é como você, o Titanic acabou de bater no iceberg, rasgou a lateral do navio, está entrando água, o navio já começa
tombar, para afundar, e você vai rogar pelo navio? Para Deus salvar o navio? Não, o navio está perdido. Você pode orar pela salvação das pessoas que estão no navio, mas não pelo navio, o navio está perdido. Então o Senhor falava que ele não rogava pelo mundo. E o mundo é todo o sistema de coisas, não é o planeta, né? Não é a bola, não é a pedra, o mundo é todo o sistema de coisas. Então vamos voltando lá para Filipenses 3. A nossa cidade, no versículo 20, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. É isso aqui que está na linha de chegada, gente. É isso aqui que nós esperamos com muito desejo que possa acontecer para nós a qualquer momento. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.